sempre tive curiosidade, Rick, sobre essa questão da fala mesmo, fala, dicção e projeção assim, no teatro, porque isso é tratado como uma dimensão da atuação, porque às vezes sabe que não sei se tem a ver, mas é necessário num teatro essa fala clara, que nem eu estava até reparando, isso eu acho que é até uma questão de sotaque, né? Mas a gente fala teatro, ou seja, é bem preciso no teatro. É São Paulo, eu ainda São mantenho Paulo. algumas coisas, né? Tem esse teatro. resquício. E eu não sei, assim, porque o que é uma dúvida que me surge como um leigo, claro. A necessidade de ter uma projeção e uma dicção clara para que as pessoas compreendam aquilo. Isso não pode correr o risco de afastar também da própria liberdade de um personagem, ou isso é uma impressão equivocada minha? Você fala que pode soar não natural? Em alguma medida. E ao mesmo tempo necessário, por ser, né? Mas, então, você pode, um personagem, ele depende, porque, por exemplo, um personagem pode não ter uma boa assimilação da palavra ou uma boa dicção. Se isso for do personagem, o ator consegue fazer isso, né? E mantendo Mantendo. Então, quando você treina, dá a impressão que vai ficar um pouco over e vai ficar demais. Mas a exploração, uma voz bem assimilada no palco, ou no cinema ou na TV, até para o cantor eu falo isso. É preciso, porque senão a gente não compreende, né? Essa questão do R, do S. O mineiro, ele come muito o final das palavras. Então, e às vezes querendo, falando. Isso, a não ser que seja um personagem específico, se você leva isso, por exemplo, uma cena de Nelson Rodrigues ou de Shakespeare, fica muito ruim, fica feio, né? Sim, não adianta se apegar a esse... Exato. Então, assim, eu acho que tem que ver o que está sendo pedido, o que é a prosódia também desse personagem, né? Então, quando você estuda isso, é muito bonito isso. Você pegar o ritmo do baiano falar é um, o ritmo do mineiro é outro. O que o ator estuda? São esses... o que a gente chama de prosódia, né? Então, sim, a gente vai estudar isso. Agora, depende do jeito que você coloca isso na cena, pode ficar realmente... Existe um risco se não for bem feito. Né? Exato, de distanciar um pouco daquela verdade ali do papel que você está vivendo, principalmente na televisão ou no cinema. Eu acho, incluso, que é muito mal explorado. A televisão me causa mais incômodo, na verdade. Muito mal explorado quando vai fazer sotaque, por exemplo, e onde aquele ator não é, sei lá, um nordestino. Sim. Dependendo do jeito que faz, fica um pouco fake. E talvez isso possa ser um exemplo caricato, assim, mas me incomoda muito, às vezes, na dramaturgia, mais de telenovela ou coisa do tipo, quando tem aquelas expressões que parecem que já estão datadas. Então, uma situação corriqueira de um dia a dia que surge ora bolas, e aí você fala assim, meu Deus, né? Não, porque assim, aquilo já dá um estranhamento, porque um ora bolas, há quantos anos ninguém usa um ora bolas num apartamento do centro de São Paulo, né? Então, assim, claro. Mas você fala não seria uma novela de época, alguma coisa assim, ou numa cena normal? Sim, mas aí é só atual. Ruim, não? É isso que eu tô pensando, pode ser uma coisa extremamente caricata, mas às vezes me surgem algumas expressões que me parecem tão... que foge da verossimilhança, assim, que a pessoa falaria. Isso, né? Isso às vezes me surge, assim, eu fico assim... Mas também depende do que... eu não tô pensando em nada pontual, assim, só algumas coisas que eu já... Assim, às vezes depende da linguagem, né? Às vezes a linguagem é mais assim. E isso tem a ver com a direção, tem que estar muito atenta a isso, né? O roteirista também, quando você faz um texto, tem que pensar do que você está falando, aí pensar nas épocas, né? E tudo mais, quem é esse personagem. O diretor tem que estar atento a isso. Um bom ator também, ele vai estar atento a isso, sabe? Mas eu estou falando o quê? De um texto de 1950, de 1970, estou falando de um texto atual, né? Se você pegar os textos, por exemplo, sei lá, Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie, é uma peça datada, que você falou desse conceito aí, né? E eu quero reproduzir isso exatamente naquele tempo, naquela época, então vai trazer uma linguagem específica daquela época. Não dá pra fugir até por, né? Não dá, a não ser que você queira fazer uma releitura, o que não é possível.